Glórias ao Pai. Meus irmãos, a nossa mensagem de hoje vai se basear em dois textos. O primeiro é, de fato, o Evangelho de Mateus, que nós temos pregado sequencialmente, expositivamente. Então nós vamos ler Mateus capítulo 26, versos 47 a 50. Esse sermão faz parte de nossa série de mensagens, Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. Nós estamos já há 3 anos no Evangelho de Mateus. Em abril nós vamos terminar, e aí nós vamos pregar o livro de Provérbios. Assim que terminar Mateus, nós vamos para o livro de Provérbios. E o título de nossa mensagem é Um Oráculo sobre o Filho da Perdição. Um oráculo sobre o Filho da Perdição. Então nós vamos ler primeiro Mateus 26, do verso 47 a 50. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que traía tinha lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E beijou. E Jesus, por ele, disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Até aí. Amém. E agora nós vamos para o Salmo de número 109. Salmo de número 109. Que vai ser o texto central da nossa exposição. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca do enganador estão abertas contra mim. Tem falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercam com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em recompensa do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração. E me deram mal pelo bem e o ódio pelo meu amor. Põe sobre ele um ímpio, e Satanás esteja à tua direita. Quando for julgado, saia condenado, e a sua oração se lhe torne em pecado. Sejam poucos os seus dias, outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos e viúva sua mulher. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos. E busquem pão fora dos lugares desolados. Lance o credor mão de tudo quanto tenha. E despojem os estranhos o seu trabalho. Não haja quem se compadeça dele. Nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade. O seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais. E não se apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra, porquanto não se lembrou de fazer misericórdia, antes perseguiu ao homem aflito e ao necessitado, para que pudesse até matar o quebrantado de coração.
Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição como sua roupa, assim penetre ela nas tuas entranhas, como água em seus ossos, como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre, e como o cinto que o cinja sempre. Seja este o galardão dos meus contrários, da parte do Senhor e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, ó Deus, o Senhor, trata comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, livra-me, pois estou aflito e necessitado, e o meu coração está ferido dentro de mim. Vou-me como a sombra que declina, sou sacudido como gafanhoto, de jejuar estão enfranquecidos meus joelhos, e a minha carne emagrece. E ainda lhes sou opróbrio, quando me contemplam, movem as cabeças. Ajuda-me, ó Senhor, meu Deus, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que esta é a tua mão, e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoe tu. Quando se levantarem, fiquem confundidos, e alegre-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubram-se com a sua própria confusão, como uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre, para livrar dos que condenam a sua alma. Amém. Todos estão conseguindo me ouvir com essa chuva? Estão me ouvindo? Bênção. Então é o seguinte, meus irmãos, este salmo aqui que nós acabamos de ler é um dos salmos que mais causam dificuldades e estranheza para muitas pessoas. Então esse salmo aqui, que é um salmo imprecatório, você vê que esse salmo contém diversas maldições, e essas maldições são muito fortes. Veja, por exemplo, que nós lemos aí agora o verso 9. Sejam órfãos os teus filhos, e viúva sua mulher, sejam vagabundos e pedintes os seus filhos. Busquem pão fora dos seus lugares desolados. Então são maldições muito fortes. E alguém pode se perguntar, que palavras são essas? Por que a gente vai para o livro dos Salmos e encontramos maldições tão assustadoras, escritas em um livro santo e sagrado? E aí, meus irmãos, existe também aquilo que está no título do Salmo. Vocês viram aí no título do Salmo, em itálico, que faz parte do Salmo inspirado, está escrito assim, ó, Salmo de Davi para o músico mor. Salmo de Davi para o músico quer dizer que este salmo, como todos os outros salmos, foram dados por Deus por meio de Davi, que era profeta, para que sejam cantados. Uma coisa que muitos cristãos dos dias de hoje se esquecem é que Deus não deu o livro dos Salmos como Ele deu o livro de Levítico. O livro de Levítico não foi dado para ser cantado. Então a gente não canta assim, ó, ofereça o cordeiro em sacrifício. A gente não canta essas coisas assim, né? Mas os livros dos Salmos foram dados para serem cantados. E aí pode surgir outra dúvida. A gente não tem que cantar o Evangelho. A gente não tem que ter cânticos cristocêntricos que falam da graça do Evangelho de Deus. E sim, sem dúvidas, nós temos que cantar na igreja o Evangelho de Jesus Cristo, a graça de Deus.
E o que eu vou mostrar para vocês aqui nesta manhã é que todas as verdades ditas nesse salmo são uma parte essencial do Evangelho. Você vai sair daqui hoje de manhã entendendo que sem o que você acabou de ler e que nós vamos cantar depois do sermão, você não seria salvo. A sua salvação depende dessas maldições que você acabou de ler no Salmo 109. Vocês vão entender que maldições são essas. E vocês vão entender que isso faz parte do Evangelho. E para começar a entender, vamos abrir as nossas Bíblias e vamos relembrar de algo que nós já aprendemos em outras ocasiões. Vamos abrir no último capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas nós vamos ler aquilo que o Senhor Jesus disse. Lucas 24 é sobre a ressurreição de Jesus. E vocês lembram que quando Jesus morreu, todos os discípulos de Jesus ficaram desesperados. Os discípulos de Jesus se desesperaram. E aí, quando Jesus ressuscita, ele vai repreender os seus discípulos. E quando Jesus repreende os seus discípulos, ele diz assim no verso 25. Ele diz, e ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E depois pulando para o verso 44, e disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes entendimento para compreenderem as Escrituras. Então aí o Senhor Jesus, ele está explicando que o Velho Testamento profetizava tudo o que aconteceu com ele. Então não tinha razão para os discípulos ficarem desesperados e fracos na fé, negando Jesus. Eles tinham que lembrar que se Jesus era o Cristo, o Velho Testamento dizia que o Cristo iria sofrer, morrer, ressuscitar. Então ele está perguntando, por que vocês estão desesperados? Porque vocês não prestaram atenção nas Escrituras. Vocês não prestaram atenção no que eu, Jesus, expliquei sobre as Escrituras. E essa lição que Jesus deu aos 12 apóstolos aí, Simão Pedro, que era um dos apóstolos, ele aprendeu. Então vamos ver que o apóstolo Pedro aprendeu isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 15. Então, nesse contexto aí, Jesus já ressuscitou. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse, homens e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Para aí. Pedro agora, ele já foi repreendido por Jesus lá em Lucas 24. Jesus já falou, Pedro, João, André, Tomé, vocês não entenderam que os salmos eram profecias sobre mim, Jesus? Vocês não entenderam que Davi era um profeta? Então, assim como tem o profeta Isaías, Miqueias, Daniel, que profetizavam coisas futuras, Davi era um profeta e profetizou sobre mim, Jesus. E lá nos Salmos, nos profetas, na lei de Moisés,
Vocês não têm que ler esses livros e achar que é produção do homem. O homem que escreveu isso aqui sozinho porque ele achou legal. Davi não era um poeta que simplesmente escrevia o que vinha-lhe ao coração sobre a sua própria vida. Davi era um profeta. A escritura que o Espírito Santo predisse. E aí Pedro está falando que havia uma profecia no Velho Testamento escrita por Davi sobre Judas Iscariotes. E aonde que está essa profecia? Vamos continuar lendo. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este, quer dizer Judas, adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e precipitando-se, rebentou pelo meio e todas suas entranhas se derramou. Então ele está falando aí do suicídio de Judas Iscariote. Então ele se enforcou e a corda rompeu e ele caiu, espatifou, os seus órgãos, se espalhou tudo. E foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito, vamos ler todo mundo junto, fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite, e tome outro seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu de nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça testemunha conosco da ressurreição. E aí no verso 26, quem é escolhido é Matias. Então Matias aí ele se torna o 12º apóstolo no lugar de Judas Iscariotes. Agora preste atenção. Com que base o apóstolo Pedro decidiu que tinha que ter um apóstolo no lugar de Judas? Com base no quê? Ele achou conveniente? Ele achou interessante? Não. No verso 20, ele está citando o Salmo de número 109. Então veja que o apóstolo Pedro, depois de passar 40 dias aprendendo com Jesus sobre os salmos, como é que se interpreta os salmos, ele entendeu, como ele explica aí, a partir do que Jesus ensinou, que o Salmo 109 é sobre Judas Iscariotes. Então está vendo o que está escrito aí no verso 20? Vamos voltar para o Salmo 109 e nós vamos ver que é esse verso que Pedro está citando. Então, este verso que Pedro citou, vocês vão ler agora o verso 8. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Esse outro aí é quem? Quem é o outro? Apóstolo Matias. Então muita gente não acha assim, o Novo Testamento quase não fala de Matias. Na verdade fala assim. E o Velho Testamento também fala de Matias. Aonde? No Salmo 109. Outro aí é Matias. E o seu ofício, qual era o ofício dele? Apóstolo. Então Pedro aprendeu com Jesus que o Salmo 109 era sobre Judas Iscariotes e outro teria que tomar o seu lugar de apóstolo. Então, quando nós lemos o Salmo 109, se nós lermos o Salmo 109 sem pensar em Judas Iscariotes, então você não está lendo da forma que Jesus e os apóstolos ensinaram. Então, vamos analisar o Salmo 109 sob essa perspectiva que os apóstolos nos ensinaram. Começa o Salmo 109 no verso 1 dizendo, ó Deus do meu louvor, não te cales. Então veja que Jesus diz que o que ele vai dizer é um louvor. Como eu disse, o Salmo 109 é um cântico. Deus quer que você cante o Salmo 109 para louvar a Ele.
Antes de eu analisar verso por verso aqui, entenda o seguinte: nós somos muito superficiais no nosso louvor e na nossa gratidão. Este salmo vai te ensinar a ser mais profundo. Esse salmo vai te ensinar a louvar e agradecer com mais profundidade. Vamos falar aqui, antes de eu expor, vamos falar sobre o que seria uma gratidão mais superficial. É gratidão, mas é mais superficial. E vamos entender o que é ser grato de forma mais profunda. A gratidão superficial, ela foca naquilo que você recebe. Então, a gratidão superficial, ela é gratidão. É gratidão. Mas é focado naquilo que você recebe. Deixa eu explicar. Então, vamos dizer aí, você que tem pai, que tem mãe, e de repente aí, vocês aí que são menores e são sustentados pelos teus pais. Ou você pode lembrar da época que você era sustentado pelos seus pais. Então, se você for um jovem, um adolescente aí totalmente ingrato, se você for totalmente ingrato, o seu pai coloca comida na mesa, coloca um teto para você dormir à noite tranquilo e te garante um monte de coisas, mas você nunca fala assim, obrigado. Se você for totalmente ingrato, você nunca vai dizer obrigado. Você nunca vai dizer nem um valeu. Esse é o filho ingrato. Ele acha que não precisa agradecer porque é o pai. Agora, se ele falar obrigado pela comida, pela casa, obrigado, ele está sendo grato. Mas isso ainda é uma gratidão superficial se não tiver uma outra coisa. Qual é essa outra coisa que precisa ter de uma gratidão mais profunda? É você entender, além daquilo que você recebe, no caso aí do exemplo que eu estou dando, o que o pai está dando? Ele está dando comida, casa e todas as outras coisas que faz parte de que um pai garante na criação dos seus filhos. Para a gratidão ser mais profunda, além de reconhecer essas coisas que ele está recebendo, ele tem que reconhecer tudo que está envolvido para o pai conseguir aquilo. É quando ele começa a pensar que o pai rala todos os dias. É quando ele começa a pensar nas dificuldades que às vezes a mãe passa de emprego, de trabalho para garantir aquilo ali. É quando você começa a entender que, além de ser grato por aquilo que você recebe, você tem que ser grato pelo processo que faz você receber. São duas coisas diferentes. Então, gratidão superficial. Eu sou grato pela comida. Tá bom, ótimo. Gratidão mais profunda. Eu sou grato por todo o processo que faz a comida chegar na minha mesa. Eu penso não só o meu pai me deu, mas eu penso meus pais, a minha mãe, eles ralam pra caramba. Eles se esforçam, todo aquele processo deles trabalhar. Eu reconheço aquilo mais profundo. Isso é gratidão mais profunda. Uma pessoa faz algo por você, você não refere, eu sou grato por isso aqui. Não, tudo que a pessoa passou para te dar aquilo. Tudo que a pessoa fez para conseguir aquilo. Então isso é uma gratidão mais profunda. Então eu dei um exemplo aqui de uma gratidão pelo ser humano. Por coisas pelo próximo, gratidão pelo próximo. Então, por exemplo, será que para pregar, vou dar um exemplo de pensar no processo. Pensar no processo. Será que para pregar esse sermão aqui, sobre o Salmo 109, eu pensei nisso, vou pregar o Salmo 109, 10 minutos antes de começar o culto, eu pensei em pregar o Salmo 109? Não.
O processo para pregar esse assunto aqui agora, na verdade, são anos. Estudando teologia, estudando os livros da Bíblia, é um processo de estudo. Não é simplesmente 10 minutos atrás, vou abrir aqui. Se fosse assim, eu ia falar um monte de besteira aqui. Eu estou descobrindo esse texto agora. Não, tem um processo. Então, pense que tudo na vida não é só o que você está vendo naquele momento. Não é só o que você está vendo ali. Você tem que reconhecer o processo para chegar naquilo dali. Tem aquele cara ali que ele tem um mercado. Será que a comida que ele tem no mercado caiu de paraquedas ali agora, apareceu do nada aquela comida, ou teve um processo que começa lá na fazenda? Tem um processo que começa na fazenda, que se não tiver chuva, não vai ter aquele arroz. Gratidão superficial. Obrigado, Deus, por essa comida. Gratidão profunda. Salmo 104. Obrigado, Deus, pelo sol, pela chuva, pelas estações. Salmo 104, por fazer o arroz crescer. Não é assim que o Salmo 104 ensina a agradecer? Então, o livro dos Salmos é um manual de louvor. O livro dos Salmos te ajuda a sair da gratidão superficial e ir para a gratidão profunda. A gratidão superficial, você agradece pelas coisas. Gratidão profunda, você agradece pelo processo. Porque você entende que aquelas coisas não surgem do nada. Você aprecia o processo. E o que a gente vai agradecer aqui por Deus hoje? A gente vai agradecer a Deus por ter castigado e amaldiçoado Judas Iscariotes, porque se ele não tivesse feito isso, você não iria para o céu. Se Deus não tivesse castigado Judas Iscariotes, você não conheceria Jesus, não teria uma Bíblia e não iria para o céu. Sério? Sim. E se você não entendeu isso ainda, é porque você não entendeu o processo da salvação chegar até você. Talvez você pense que a salvação chegando até você é um pregador que surgiu do nada, ou acha que essa Bíblia aqui caiu do céu do nada. O Novo Testamento só existe porque Deus amaldiçoou Judas Iscariotes. E nós vamos ver isso agora. Em primeiro lugar, observem que nos primeiros versos aí, do verso 2 a 5, o Senhor Jesus, ele fala no plural. Então vocês entenderam que Davi é só o profeta. Davi é o profeta. Quem está orando aí, o interlocutor é Jesus. Ele fala no plural. Olha só o verso 3. Eles me cercam. Verso 4, adversários, está no plural. E depois, no verso 6, perceba que ele fala ele. Perceba que no verso 6 ele fala ele. Então, uma pessoa só. Por que primeiro ele fala ele, eles, mais de uma pessoa, e depois ele fala ele, uma pessoa só? Eu quero mostrar para vocês aí que dentro da palavra eles e adversários, que a gente vê nos versos anteriores, está incluso não somente a pessoa de Judas, mas existe Judas e a sua família. Vocês vão ver nesse salmo que não somente Judas era perverso, mas que Judas e sua família eram de perversos, sua esposa era perversa, seus filhos eram perversos e seus pais eram perversos. Judas vem de uma família de gente ruim, os seus pais eram ruins, ele era ruim, sua família, sua esposa, seus filhos eram ruins. Então, vocês vão ver que neste salmo, Judas é o principal malfeitor
mas sua esposa e seus filhos também são malfeitores e seus pais eram malfeitores também. É uma família de gente terrivelmente perverso e corrupto. Esse é o primeiro detalhe para entender todo o resto do Salmo. O segundo detalhe é que este Salmo vai falar que ele vai dar ênfase à ingratidão. Olha só no verso 4. Em recompensa do meu amor, são meus adversários. O que quer dizer em recompensa do meu amor são adversários? Quer dizer que eu, Jesus, tratei Judas Iscariotes e a sua família com amor. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Lembra que eu avisei para vocês que tem gente que é muito influenciada por filme, desenho e pintura e acha que os apóstolos caminhavam com Jesus sozinhos, sem seus familiares? Já avisei várias vezes isso daqui. Tem várias passagens da Bíblia que falam que os apóstolos eram casados. Em 1 Coríntios 9, vocês vão ver que todos os apóstolos eram casados, menos Paulo. Só Paulo que não era casado. Então, quando você pensar em Judas, os 11 apóstolos, não pensa nos caras assim, meio hippie, andando por aí, sem família, sem nada, viajando adoidado. Tem gente que imagina assim, isso é coisa de filme, de desenho. Esquece isso, se baseia na Bíblia. Então, na Bíblia, os apóstolos têm família. Tá? Continuando. Em recompensa do meu amor, ou seja, eu tratei eles com amor. Quando alguém te trata com amor, você tem que reagir como? Com gratidão. Essa é a lei moral. Seja grato pelas pessoas que te amam. Em recompensa, ou seja, eu fui amoroso com eles, mas eles me odiaram, foram meus inimigos. Tá vendo aí o eles? Eles quem? Vai ser mencionado no resto dos Salmos. No resto dos Salmos. Mas eu faço oração, ou seja, Jesus, diante da maldade de Judas Iscariote e sua família, ele vai orar ao Pai, porque Jesus, ele é rei. E Jesus é juiz. Como rei e como juiz, Jesus garante justiça. O que é justiça de acordo com o próprio Jesus em Mateus 16, Apocalipse 22? É dar a cada um segundo as suas obras. Vamos abrir rapidamente em Gálatas capítulo 6. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Verso 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, o que você planta, você vai colher. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vamos comentar. Então, você está vendo aí que Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa zombar. O que você plantar, você vai colher. Seja o bem ou seja o mal. Você vai colher. Deixa eu ensinar um detalhe aqui sobre essa colheita aí que muitos não percebem. Se eu planto um pé de maçã, que tipo de fruto eu vou ter? Maçã. Se eu planto banana, vai ter banana. Entendam que não existe na Bíblia castigos gerais e aleatórios por um pecado
Não, na Bíblia, os castigos é sempre da mesma natureza que o pecado. Assim como as recompensas são da mesma natureza que a boa obra. Então vamos dar alguns exemplos para entender disso. Vocês lembram que, lá no livro de Gênesis, isso aqui, vocês têm que prestar atenção. Qual foi o pecado de Jacó? Enganar o seu irmão mais velho. O que Jacó sofreu depois? Ele foi enganado por duas irmãs. E foi enganado pela mais velha. Vocês perceberam que Jacó foi enganado por Lia. Lia usurpou Raquel. Lia era a irmã mais velha. O que Jacó fez? Ele enganou Esaú, seu irmão mais velho. Ele sofreu o que ele fez. Faraó, Deus falou para Faraó: Israel é o meu primogênito. Deixa meu primogênito ir. O Faraó falou: não, são meus escravos. Deus falou: deixa ir. O Faraó disse: não, são meus escravos, é meu primogênito, é meu filho. Eu adotei Israel. O Faraó disse: não. O que aconteceu com o Faraó? Morreu seu primogênito. Ele sofreu o que ele fez. Lucas 16. O que o rico que desprezava o pobre na terra, o que ele sofre no inferno? Vocês lembram que o rico, a história do rico e Lázaro? Lázaro era o pobre. Ele era humilhado pelo rico. O que o rico está fazendo no inferno? Ele está mendigando. Vocês perceberam que ele está mendigando? Ele fala: Pai Abraão, me dá uma gotinha d'água. Me dá uma gotinha d'água. O que é isso? Me dá uma gotinha d'água. Mendigar. Porque quando ele estava na terra, o pobre mendigava para ele e ele não era misericordioso. Ele sofre o que ele fez. Por que José foi exaltado como governador? Porque quando ele era servo, quando José era servo, ele foi fiel como servo. Qual foi a recompensa? Ser senhor, ser governador. Ou seja, a recompensa foi da mesma natureza que a sua obediência. O que diz o livro de Provérbios? Quem ajuda o pobre empresta a Deus, e ele o recompensará. Ou seja, você foi misericordioso com seus bens, alguém que estava passando fome, você ajudou. Quando você tiver um momento difícil, Deus vai te ajudar também, está escrito no Provérbios. Nós colhemos o que nós plantamos. Honre para receber honra. Ame para receber amor. Jesus ensinou isso no Sermão do Monte. Quando ele disse: tudo o que quereis que os homens vos façam, ou seja, aquilo que você quer colher, fazei vós a eles também. Você quer receber amor dos homens? Ame teu próximo. Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ah, mas eu estou semeando e está demorando. É por isso que está escrito para você o verso 9. Você que acha que está demorando para receber esse galardão, o verso 9 foi escrito para você, ó. E não nos cansemos de fazer o bem. Por que você cansaria de fazer o bem? Porque você acha que o galardão está demorando? Ó, cansei de ser um cara bom. Cansei, agora eu vou plantar o mal. Não. Você não colhe no mesmo dia que você planta. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Se não houvermos desfalecido, você vai colher no momento que Deus decidir que você tem que colher, não no imediato, no momento que Deus decidir, se você perseverar fazendo o bem. Se você continuar se guardando, se você continuar plantando, no seu tempo, Deus vai lembrar e vai te recompensar. José não foi recompensado no mesmo dia
que ele rejeitou a mulher de Potifar. Antes disso, ele teve que passar pela cadeia, mas ele foi recompensado. Então, com isso em mente, volte para o Salmo 109. Nós vamos ver que todos os castigos que Judas Iscariotes e sua família recebem nesse salmo têm a ver com os pecados que eles praticavam. É diretamente ligado ao tipo de pecado que eles praticavam. Vamos analisar. Verso 6. Põe sobre ele, nós vamos analisar tanto por que é o mesmo tipo de pecado, quanto nós vamos analisar por que essas maldições são necessárias para que nós tivéssemos o evangelho. Põe sobre ele um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Então, a primeira maldição é o primeiro castigo de Judas Iscariotes. Ponha sobre ele um ímpio e Satanás esteja à tua direita. Quando for julgado, saia condenado. Então, Satanás à direita, um ímpio à direita, essa posição de direita é a ideia de um tribunal. É um contexto de um tribunal. Quer dizer que Judas Iscariotes está sendo acusado por Satanás. Seus pecados estão sendo acusados por Satanás. Por que esse castigo é merecedor que Judas recebesse esse castigo? O que Judas fez? Judas entregou Jesus para ser julgado pelos tribunais de Israel e de Roma. Judas entregou Jesus para ser julgado injustamente. Então, ele merece receber que Satanás acuse ele. Meus irmãos, nós que somos filhos de Deus, nós não temos acusação de Satanás. Romanos capítulo 8 diz: quem vai nos acusar? Se nós temos o advogado Jesus no céu. Judas rejeitou o advogado Jesus. Então, quem é que vai estar à direita dele se rejeitou o advogado Jesus? Satanás. Se você não quer que Jesus te defenda, pode ter certeza que um acusador você vai ter, que é Satanás. Então, veja que esse castigo de Judas é perfeitamente coerente com ele entregar Jesus para ser julgado. Jesus está dizendo, ele vai ser julgado e que ele saia condenado pelas acusações de Satanás. E por que ele diz em seguida, o verso 7, e a sua oração se lhe torne em pecado. Essa aí é uma grande bênção. Essa é uma grande bênção para nós. Mas primeiro eu vou dizer por que isso aí é coerente que acontecesse com Judas. Em que momento Judas Iscariotes estava reunido com a multidão de bandidos para prender Jesus? O que Jesus estava fazendo no momento em que Judas Iscariotes estava caminhando até o jardim do Getsêmani para prender Jesus com a multidão de bandido e pilantra? Jesus estava orando. Jesus estava orando e soando sangue. Então é justo que as orações de Judas não sejam atendidas, mas que quando Judas orar, Deus olha para a oração dele e diz, a sua oração é pecado. Porque ele desprezou as orações de Jesus. O Pai olhou para Jesus, orando e suando sangue, e dizendo, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Enquanto Jesus orava isso, Judas se reunia com a multidão de malfeitores para prender Jesus. Que a sua oração lhe torne em pecado. E por que é uma grande bênção que a oração de Judas fosse considerada por Deus como pecado? Você já pensou o que aconteceria se Deus atendesse às orações dos malfeitores? Lembra que eu falei aqui agora, você tem que analisar o processo.
o malfeitor, o podre de coração, as intenções e os pensamentos deles são perversões. Ele quer as coisas para perverter. Se Deus atendesse aos desejos do malfeitor, você estaria frito. Porque o malfeitor teria poder para te destruir. Se Judas orasse, Deus abençoe o meu dinheiro, para que ele ia usar esse dinheiro? Para fazer coisas boas? Ele usar esse dinheiro para destruir os justos. O que os ímpios fazem quando eles são ricos? Eles usam o dinheiro deles para me financiar cirurgia sexual para crianças. Para pagar os juízes para corromper a sociedade. Para financiar absurdos. O que eles usam o dinheiro? Já pensou se todo o desejo dos ímpios Deus atendesse? Nós estaríamos mortos. Eu já vi vídeo, há muitos anos atrás, de um político corrupto no Brasil fazendo a oração, roubando e orando para Deus abençoar. Sabia que já aconteceu isso no Brasil? Parece até que é um filme de humor. O que é isso? Já aconteceu. Já pensou se Deus olhasse? Vou atender a oração dele. Vou atender o desejo do ladrão. Não. A sua oração se lhe torne pecado. Verso 8. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício. Por que isso é justo que Judas recebesse isso? Com quantos anos Jesus morreu? 33. Jesus morreu jovem. A maioria de vocês aqui são mais velhos do que quando Jesus morreu. Então é justo que ele morra também, porque Judas foi um assassino. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Ele matou, ele morreu. É da mesma natureza. E outro tome o seu ofício. Ele foi grato em ser apóstolo? Ele tinha gratidão no coração dele de ser apóstolo? João, Pedro eram gratos. Ele não era grato. Então que outro então ocupe o lugar dele. Matias andou com os outros. Matias andava junto com os apóstolos, tá? Quem não lotou isso em Atos 1? Então, além dos 12 apóstolos, tinha 2 homens que eram mais chegados aos apóstolos, que estavam sempre juntos, que eram Matias e José. E Matias tomou o lugar de Judas. E aí eu quero que você reflita o quanto que isso é bênção para nós. Vamos lá, vamos pensar numa coisa aqui. Vocês sabem quem são os teus inimigos mais perigosos? Quem são as pessoas mais perigosas para nós? São os inimigos de dentro. São as pessoas que conhecem de dentro como é que funciona. Então pense no seguinte, aonde Jesus foi preso? No Getsemane. Será que o sumo sacerdote sabia que Jesus estava lá? Como é que eles sabiam que Jesus estava lá? Como é que eles sabiam que aquele era o lugar para encontrar Jesus? Porque Judas era um dos 12. Ele sabia para onde eles iam. Ele conhecia todas as conversas. Ele sabia como cada um pensava. Ele conhecia as fraquezas de cada um. Por isso ele era tão perigoso. Agora pense no seguinte. Se Judas não fosse julgado por Deus, se não fossem poucos os seus dias, se ele vivesse por muitos anos, se Judas vivesse até 80 anos, se ele matou Jesus, se ele entregou Jesus, se ele ficasse rico com esse dinheiro, ganhei mais, eu quero mais. O que ele ia fazer a partir do Pentecostes? Ele ia entregar todo mundo. Você acha que ele ia parar com Jesus? Você que acha que ele, um ladrão ia se contentar com 30 moedas de prata? Ele ia entregar Pedro, ele ia entregar João, ele ia entregar Tiago, ele ia entregar Judas Tadeu? Aí eu te pergunto,
Você teria o Evangelho de Mateus? Você teria as cartas de Pedro? Você teria as cartas de Tiago? Se Judas vivesse tranquilo, sem ser amaldiçoado, qual apóstolo ele iria poupar? Você acha que ele ia viver quieto? Você acha que ele ia falar, não, já entreguei Jesus, eu tenho as minhas 30 moedas de prata, tá bom, estou satisfeito. Estou contente. Judas seria o mais perigoso perseguidor da igreja. Porque ele conhecia tudo de dentro. Ele conhecia tudo de perto. Nem o apóstolo Paulo foi tão perigoso assim. O apóstolo Paulo não entendia muito bem que movimento era aquele, por isso que era menos perigoso. Qual ladrão, pense no seguinte, qual ladrão é mais perigoso? O que não sabe nada sobre você, ou o ladrão que sabe exatamente que hora você sai, que hora você entra? Quantas crianças tem, se tem cachorro, se não tem? O que conhece dentro da tua casa. O ladrão que conhece dentro da tua casa, ele sabe exatamente para onde ir para pegar o que ele quer. Ele foi até o Getsemane. Como é que ele sabia que ele estaria no Getsemane? Porque ele estava na ceia. Jesus falou, nós vamos para lá. Ele era de dentro. Agora vocês entendem por que se Judas não tivesse morrido, você não teria nem essa Bíblia aqui. Qual dos discípulos sobreviveriam? Não haveria igreja e nem cristianismo se Judas fosse livre para fazer o que ele quisesse. E aí, meus irmãos, vocês têm que entender que a mensagem do Evangelho inclui o que Jesus fez por você, e isso inclui todos os malfeitores e todos os perversos que Deus coloca a mão e impede para que você viva. Você pode atualizar isso para hoje. Vocês acham que se todos os bandidos do Rio Grande do Sul fizessem o que eles quisessem, vocês chegariam aqui vivos? Graças a Deus, porque Deus castiga e coloca uma corrente e refreia os perversos. Se Deus não refreasse os perversos, teus filhos estariam mortos, você estaria morto, você não teria evangelho. Ano passado, acho que foi ano passado ou retrasado, eu fui pregar lá em Minas Gerais, em uma das igrejas mais antigas do Brasil. É uma igreja presbiteriana que vai do século XIX. Muito antiga. E naquela cidade ali, pregou o grande reverendo Blackford. O reverendo Blackford, ele era americano, foi um dos primeiros missionários presbiterianos no Brasil. Pregava em Minas Gerais. E naquela época não era tranquilo igual hoje, não. Naquela época era mais pesado. O reverendo Blackford converteu muita gente lá naquela região que eu fui. E ele levou centenas de Bíblia para distribuir para a população. Distribuir Bíblia. O povo não tinha acesso à Bíblia. O padre da cidade lá, o padre mandou queimar todas as Bíblias. Queimou todas as Bíblias. E o reverendo Blackford falou, não tem problema não, eu trago de novo. Ele trouxe de novo. Aí não conseguiram queimar. Você fala, o padre mandando queimar a Bíblia? Pois é, né? Aliás, até hoje em dia tem no YouTube. Esses dias eu vi no YouTube um padre dizendo que tem que queimar as Bíblias dos protestantes. Até hoje, 2026. Tem no YouTube. Já pensou se eles conseguissem fazer tudo o que eles quisessem? Não haveria nem presbiterianismo no Brasil. Igreja evangélica não teria. Então Deus coloca um freio nos ímpios. E você tem que aprender com os salmos a louvar e agradecer a Deus pela punição dos perversos. Vamos continuar entendendo. Sejam órfãos seus filhos e viúvas sua mulher.
Sejam vagabundos e pedintes seus filhos e busquem pão fora dos seus lugares desolados. Lancem o credor mão de tudo quanto tem e despojem os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais e não apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor para que faça desaparecer a sua memória da terra. Então aqui nós vamos entender a pergunta que surge aqui, nessa parte é: por que os filhos e a esposa de Judas Iscariotes estão sofrendo castigo também? E a parte que mais causa dificuldade é por que crianças? Aí a pergunta que eu faço para você é: aonde que você leu sobre crianças aí? Não tem nada sobre criança aí. Se eu falei a palavra órfãos. Então agora vamos abrir parênteses para a nossa aula de português. Órfão. Vocês sabiam que eu sou órfão? Eu sou órfão. Por que eu sou órfão? Porque meu pai faleceu. Você falou, mas seu pai faleceu com você adulto. Pois é, meu pai faleceu em 2023. Isso faz com que eu seja órfão. Você fala, mas você não é criança. Mas a palavra órfão, no português, não significa somente criança, sabia? A palavra órfão, na língua portuguesa, não é somente criança. Nós já vamos entender aqui a questão do órfão. Mas eu quero deixar isso bastante claro. Então, o que é uma viúva? Aparece aí a palavra viúva, no verso 9. Viúva é qualquer mulher que o seu marido morreu. Mas se ela tiver 20 anos, ela é viúva. Se ela tiver 30 anos, ela é viúva. A palavra órfão também. Qualquer pessoa que o pai morreu é um órfão. Por que a gente enfatiza os órfãos criança? Porque os órfãos crianças são mais vulneráveis. Os órfãos crianças são mais vulneráveis. Mas adulto também é órfão. Terminou a aula de português. Ok? Agora vamos entender. No verso 9, os filhos de Judas se tornam órfãos e a mulher se torna viúva porque Judas morreu. Agora vamos entender o verso 10, 11 e 12. Sejam vagabundos e pedintes os seus filhos. Então, você não tem que imaginar criança, você não tem que imaginar uma criança de, 2 anos pedinte na rua. Você tem que entender que os filhos de Judas Iscariotes também eram malfeitores e por isso eles são julgados e castigados com pais. Eu já vou mostrar isso no texto. Mas vocês vão entender agora por que eles se tornam pedintes. Então, os filhos de Judas se tornaram mendigos, tá? Os filhos de Judas se tornaram mendigos. Por quê? E vamos agora entender a questão do órfão. Está vendo o verso 11? Lance o credor mão de tudo quanto tenha. Então, deixa eu explicar agora algo aqui do mundo antigo, do tempo de Cristo, para vocês entenderem bem. Então, lá na antiguidade, era muito comum, e isso você vai ver muito claro lá no livro de Josué, quando existe a divisão das terras. Existia uma terra que era a terra da família. Aquela terra ali era a terra da família. Mas não pense nesses terreninhos igual hoje em dia, não. Hoje em dia tem que pagar, 2 milhões para ter um cubículo assim. Então, naquela época, tudo era mais espaçoso. Então, as pessoas teriam uma grande terra, um espaço assim, uma terra muito grande, e naquela terra ia se passando de geração em geração, aí o filho, o neto, os bisnetos, mas não quer dizer que era tudo coladinho, embolado, não. Era a terra daquela família. Inclusive, Moisés deu terras para as famílias lá no Pentateuco. Aí o que acontecia?
no momento que o patriarca morria, porque o patriarca da família, ou seja, o mais velho, ele morria, e aí os seus filhos ficavam órfãos, poderia ser filho de 40 anos de idade órfão. Existia um risco. Qual era o risco? Porque aquela terra toda era do patriarca. Aí iam chegar os credores. E o credor poderia falar assim, ó, esse cara aqui tinha uma dívida tal. Então a gente vai ter que vender um pedaço dessa terra aqui para pagar essa dívida. Às vezes isso poderia ser justo, mas às vezes era injusto. Às vezes ia chegar um monte de gente inventando dívida para tomar a tua herança. Por isso que muitas vezes a Bíblia fala sobre a viúva, sobre o órfão, quer dizer, quando você morre, pode ser que ia chegar alguém enrolando a viúva, não, devia isso, devia aquilo outro, tomava tudo, a viúva ficava desamparada. Vamos ver por que é apropriado que quando Judas Iscariotes morreu, os credores tomaram tudo que ele tinha. Abra no Evangelho de João. Evangelho de João. Capítulo 12. Verso 3. Então Maria, tomando uma ratel de unguento de nardo puro, de muito preso ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, encheu a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, para quem não percebeu, Simão é mencionado no Salmo 109. O que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Então Judas está falando, por que não deu dinheiro para os pobres? Olha só que homem caridoso. Olha só que homem preocupado com os pobres. Agora olha só o verso 6. Vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3. Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tiveste dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Judas roubava o dinheiro das ofertas. Ele roubava o dinheiro das ofertas. Atos capítulo 1. Verso 18. Eu vou responder uma dúvida que muitos têm e que é tratado como... muitos vão dizer, isso aqui é uma contradição bíblica. Verso 18. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. Então ele está dizendo que Judas comprou terreno, um campo, com o dinheiro da iniquidade. Aí muitos vão falar assim, peraí, tem uma contradição aí. Os críticos, os céticos. Como é que Judas comprou um campo com o galardão da iniquidade, se em Mateus 26, Judas devolve o dinheiro para o templo? Vocês lembram? Ele devolve o dinheiro, ele joga, depois que ele traz Jesus, ele pega o dinheiro, os 30 moedas de prata e joga no templo. E fala, é o dinheiro de vocês. Eu não quero mais isso não. Como é que ele comprou? Ou então ele devolveu o dinheiro, ou ele comprou um galardão, ou ele comprou um campo? Eu vou dizer como que eu respondo isso. E para mim é a resposta. Galardão da iniquidade é todo o dinheiro que ele tinha ilícito. Quando ele devolveu só as 30 pratas daquela transação. Mas vocês acabaram de ver que ele era cheio de dinheiro roubado. Então ele não começou a ganhar dinheiro com Jesus só naquele momento. Tem gente que acha que naquele momento ele estava ganhando dinheiro em cima de Jesus há anos. Porque ele roubava o dinheiro das ofertas. As pessoas ofertavam para Jesus, para o ministério de Jesus. Inclusive para ajudar os pobres. Então não tem contradição. Pedro não disse que foi só do dinheiro, só daquele momento.
E vocês já aprenderam, João, que era muita grana que ele tinha roubada. Inclusive ele foi preocupado. Opa, é 200 denários. Podia ser para os pobres. O pobre era o bolso dele. Vamos voltar. Cento e nove. Então, se Judas era ladrão, se o que ele tinha era fruto do roubo e muito roubo, não é justo que quando ele morresse, tudo o que ele tinha, verso 11, fosse tomado. Ou é justo que o produto do roubo fique com o ladrão? Sim, é justo. Lance o credor mão de tudo quanto tenho e despojem os estranhos do seu trabalho, porque o dinheiro dele era dinheiro roubado do próprio Jesus. Judas passou 3 anos roubando o próprio Jesus e até comprou um campo. E esse campo, Atos 1, Pedro diz, era um campo maldito. Maldito. E eu deixo um alerta para vocês aqui. Todo o dinheiro que você ganhar com o pecado não vai ser um dinheiro abençoado. Todo o dinheiro que você ganhar de forma ilícita não vai ser abençoado. Por isso que muitos desses aí, que enriquecem de forma ilícita, eles não conseguem dormir de noite. Eles têm dinheiro, mas não têm paz. É melhor você ter paz e não ter dinheiro do que ter dinheiro e não ter paz. Então, a ideia aí não é de filhos crianças de 3 anos de idade mendigando pelas ruas, mas é que os seus filhos, que também são perversos, eu mostrei o plural no início. Veja que no início do sermão, eles, verso 3. O eles são as pessoas mencionadas no resto do Salmo. Eles são meus adversários. Judas e sua família. Então é justo que uma família que enriqueceu, que ganhou dinheiro em cima do roubo dos pobres. Aquele dinheiro de Jesus era para ajudar os pobres. E eles enriqueceram em cima do dinheiro dos pobres. É justo que o credor arranque tudo que eles têm, que eles não têm onde morar. Porque aquilo que o homem plantar, ele há de colher. Então, se você acha esse salmo assustador, você tem que entender. É isso que vai acontecer com quem roubar dos pobres. Se não for nesta vida, é na outra. E aí, para finalizar, que é o trecho que nós vamos cantar, nós vamos entender aí o princípio do pecado intergeracional. Verso 14, esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, não apague o pecado da sua mãe. Ou seja, o pecado de Judas é uma continuação dos pecados dos seus pais. E os pecados da sua família, dos seus filhos, é a continuação dos seus pecados. Então o pedido é que eles sejam castigados pelos pecados de seus pais, porque eles dão continuidade aos mesmos pecados. Vamos voltar para Êxodo 20. Êxodo 20. Vamos lembrar de um verso que muita gente tem dificuldade com esse verso, mas não tem nada difícil com eles. Vamos ler Êxodo 20. Verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, quando ele fala no verso 6, e faço misericórdia a milhares aí é milhares de gerações.
Quer dizer que quando você ama a Deus e guarda os seus mandamentos, suas gerações vão ser abençoadas. Os seus filhos, os seus netos. E 1000 aí é uma ênfase. Agora olha só o verso 5. Eu sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Aí tem gente, como eu já expliquei aqui, que acha: eu era uma pessoa tão boa. Mas aí Deus me castiga, né? Porque os meus pais, eu acho que é o filho, não tem nada a ver com o assunto, mas ele tem uma maldição hereditária. Maldição hereditária. Não, preste atenção. Eu sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Ou seja, a iniquidade dos pais é também a iniquidade dos filhos. Ou seja, os filhos aprenderam com os pais e deram continuidade aos mesmos pecados, e por isso eles também são castigados. Ezequiel 18 explica o que eu acabei de falar. Vamos para Ezequiel 18. Vamos ler só a partir do verso 14. E eis que também, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-as, não cometer tais coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir o nu com roupa, desviar o pobre da sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente morrerá, certamente viverá. Está falando, se um filho, se ele ver os pecados de seu pai e não fizer igual, se o filho de Judas Iscariotes visse que o seu pai era ladrão e não fizesse igual, o filho de Judas não morreria, não seria amaldiçoado. Por quê? Seu pai, porque praticou extorsão, roubou o bem dos irmãos e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizei, por que não levará o filho à iniquidade de seu pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos. Então, quero deixar 2 advertências para finalizar o nosso sermão. Número 1. Presta atenção se você não está repetindo os pecados dos seus pais. Porque se você tiver, você levará a sua iniquidade. E Deus vai visitar os pecados dos teus pais em você. Não seja como os filhos de Judas. Porque senão, o que aconteceu? O credor levou tudo que eles tinham. Dinheiro roubado, campo roubado. Não seja. Número 2. O único motivo para você receber as maldições dos seus pais é se você não proceder com retidão, olhando para os pecados deles, dizendo, eu não vou ser igual. Eu não vou fazer igual. Se seus pais desprezavam o Senhor, não despreze você também. Se o seu pai não era um bom marido, não seja você um marido ruim também. Não repita os pecados dos seus pais. Porque senão será dito sobre você,
que os pecados dos teus pais não sejam esquecidos, mas que você os carregue. O pacto é intergeracional. E, portanto, as bênçãos e as maldições também. Se arrepende dos pecados dos seus pais, para não sofrer os seus castigos. Essa é uma grande lição do Salmo 109. Matias tomou o seu lugar. Sabe uma das coisas que Matias fez? Ele instituiu os diáconos para ajudar os pobres e os necessitados. O contrário do que fazia Judas. E não tome o seu lugar outro, porque você não se arrependeu de seus pecados. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós reconhecemos a realidade de que nós colhemos aquilo que nós plantamos. A maldade que nós plantamos contra o outro será colhida por nós. E a bondade que nós plantamos também será colhida. Que nós não venhamos cansar de fazer o bem, porque ao seu tempo nós seremos recompensados. Por Jesus Cristo eu oro.